Olá a todos, aqui é o Dr. Matheus Franco, eu sou colega endoscopista de Brasília e estou na quarta temporada, né, participando aqui da quarta temporada do Sobedcast. E hoje a gente vai ter aqui a honra e o prazer de receber o Dr. Bruno Ribeiro para a gente conversar, né, o título dessa conversa vai ser A Vida do Endoscopista em termos de trabalho nos Estados Unidos. Bruno, queria que você começasse se apresentando para os demais, por Sim, favor. meu nome é Bruno Ribeiro, eu moro na Flórida, em Jacksonville, no norte da Flórida. Hoje trabalho na Universidade da Flórida como professor assistente do serviço de gastroenterologia. Sou chefe da endoscopia digestiva e estou atualmente como chefe interim da gastroenterologia. Espero achar um chefe para gastroenterologia em breve. Bacana. É, então conta pra mim assim, a gente começou fora do ar, né, falando a vida do endoscopista nos Estados Unidos, É, e aí você já fez é, uma exa- atualização. Como é que é Não isso? tem endoscopista nos Estados Unidos, né? O endoscopista nos Estados Unidos ele é o gastroenterologista. Então, assim, toda vez que você fala endoscopista, Já. eles não entendem muito. Porque a endoscopia nos Estados Unidos, até hoje, ela é toda via gastroenterologia. Uhum. Então, quem não é diferentemente do Brasil e talvez até da Europa, eu acho, Isso. onde o cirurgião ele também faz endoscopia, nos Estados Unidos não. Só há uma via de endoscopia, inclusive indo para a endoscopia avançada, que é a gastroenterologia. Talvez isso mude com os anos, Sim. por causa do avanço da Isso. endoscopia cada vez mais para a área cirúrgica. Mas hoje em dia, essa é a única via. Assim. E como é que seria essa via para chegar numa endoscopia avançada? O caminho é via clínica médica? Exatamente. Como é que seria? Exatamente. Você forma, faz os steps, eles fazem os steps durante a universidade, né? O segundo ano de medicina faz o step, o equivalente, né, do segundo ano de medicina aqui, Uhum. ele faz o step para o step 1, e no final do curso de medicina ele faz o step 2, e o step 3 ele faz quando ele finaliza o fellowship para a clínica médica. Para clínica médica. Tá? Então, como é que é a formação lá? A formação lá ele faz 4 anos de college, depois dos 4 anos de college, que ele já faz um pre-med nesses 4 anos de college, ele vai para uma universidade de medicina, Uhum. que aí são 4 anos mais de Mais. medicina. Então, comparado com aqui, que são 6 anos, lá são 8, São né? No total. Depois desses 4 anos, ele faz a aplicação para as residências, residência. né, de clínica médica, que são diversos pontos dos Estados Unidos, Que e é o ele Eras, né? O site do Eras. Isso, isso, o Eras. exatamente, no site do Eras, ele vai Site. naquele website, ele vai following todo aquele Processo. processo lá. E aí ele faz 3 anos de clínica médica, depois dos 3 anos de clínica médica, ele aplica para gastroenterologia. Ele faz a prova do board de medicina, Já na. faz a prova do board, passa na prova do board e e começa a fazer a gastroenterologia. Aí ele vira, de residente de clínica médica, ele vira fellow de gastroenterologia. Então é importante porque se você chamar um fellow de residente, você ofende ele. Ah, é? É. E se você chamar um residente de fellow, você está promovendo ele. Ou ele? Porque o residente ele é antes do fellowship. Então ele faz um fellowship da especialidade, no caso a gastroenterologia, Biologia. 3 anos de especialidade, tá? E onde ele vê a gastro geral, endoscopia alta e baixa, Baixa. básicas. Logicamente, básica a gente vai falar porque hoje em dia a básica inclui ligaduras Polipé. elásticas, polipé, mucosectomias, diversas coisas que antigamente eram considerados avançados, hoje são básicas, né? E depois desses anos ainda, se ele optar por fazer endoscopia avançada, Avançada. Advanced Endoscopy, ele tem que fazer um fellowship dedicado de 1 ou 2 anos, dependendo do local. Local. Então, é uma via que demora, às vezes, 18 anos ao todo aí para você formar um médico de cabo a rabo. Aham, É uma via mais longa do que a via no Brasil, sem dúvida. sem dúvida. E conta pra gente como é que é a tua rotina, como é que é a tua rotina semanal, em termos
parte do tempo, eu imagino que é dentro da sala de endoscopia avançada, mas outra parte também deve ser nos consultórios, isso acho que é bem comum, né? Porque Sim, dentro dos grandes centros aqui, por exemplo, São Paulo, onde eu trabalhei muito tempo, se você quiser seguir uma linha só de fazer endoscopia, tem espaço só para isso, né? Lá tem não é espaço. comum isso. Não, tem Tem também? em serviços grandes, você tem espaço para isso, inclusive, obviamente, eles É, dedicam você a maior parte do tempo na sala de intervenção. Só que você precisa ver os seus pacientes do pré e pós-operatório também, sim. né? Então, é saudável que você mesmo peça um dia de consulta ou meio dia de consulta. Como é que acontece? São dois tipos de medicina nos Estados Unidos. É a medicina acadêmica e a medicina da private practice, né, da prática privada. Elas não se misturam como se mistura aqui no Brasil. Você faz assim, não, eu consigo fazer um consultório, uma private practice, meio período, e meio período eu faço o acadêmico. Não, lá não. Lá é full dedication. Então, ou você faz totalmente private practice, ou você faz full dedication, totalmente dedicado para a área acadêmica. Então, essa já é uma diferença. A outra diferença é que na parte acadêmica é onde provavelmente você vai ter os centros de endoscopia avançada. Sim. Por quê? Porque a umbrella da universidade, né, o guarda-chuva da universidade de proteção legal para a tua prática, ela é muito maior. Ela, digamos assim, ela é praticamente única nos Estados Unidos, onde é um país que sabe que o liability custa caríssimo, né? Você ser processado porque ele não foi com a sua cara ou porque ele achou que você não fez o procedimento adequado, pode acontecer. Qualquer um pode processar qualquer um. E quando você está dentro do umbrella da universidade, isso jamais acontece. É um bloqueio imediato. Ninguém consegue chegar até você, eles chegam até a universidade e param por ali, tá? Isso é fato, todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, toda a endoscopia avançada, de pesquisa principalmente, ela envolve riscos, os pacientes são informados dos riscos, podem se submeter aos procedimentos e, geralmente, as inovações elas estão nas universidades. À medida que você passa para a prática privada, você conta no dedo centros nos Estados Unidos que são prática privada e fazem endoscopia avançada de verdade. Tá? A maioria deles faz uma ERCP, CPRE básica, uma eco básica também, com punção, e acabou. Né? Nada muito avançado, sem dissecções, sem chance de grandes chances de perfurações. Né? Pode ser que alguns locais façam POEM, mas com um certo cuidado, que, diferentemente da universidade, que você tem mais uma liberdade maior para fazer os procedimentos. Perfeito. E conta um pouquinho como é que foi como tem sido tua trajetória. Falou que você já está há 7 anos, você falou, Bruno? 7 anos lá na Conta pra Flórida. gente, assim, porque eu acho que ouvindo esse podcast vai ter pessoas, tanto que talvez estejam na residência e estejam vislumbrando, até acadêmicos de medicina também, e aí são momentos diferentes de vida, como também um colega que talvez mais júnior, né, entrou no mercado há pouco tempo. A gente vê um movimento atual, né, nesse sentido também, de tentar buscar oportunidades fora. Conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória, assim. A minha trajetória foi um pouco atípica, mas eu também vou dar uma ideia do que eu sugiro para os meus sobrinhos, por exemplo, que estão fazendo medicina aqui, né? É uma ideia. Eles não seguem, lógico, mas a ideia está lá, né? Eles não seguem porque não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem que abrir mão de várias coisas e tudo. O pessoal pensa que são só flores, né? Não, que ótimo que você conseguiu, tá bem e tudo, mas ninguém vê o que você passou e o que você teve que abrir mão para chegar até aí. Mas isso é normal. Bom, o negócio é o seguinte, para mim, eu fiz o fellowship com o professor Bill Miller em São Francisco em 2012. E depois desse fellowship, foi 1 ano e meio, mais ou menos, eu voltei para o Brasil, em 2014. Eu voltei, fiquei no Brasil, trabalhando um tempo,
E aí recebi uma proposta de um amigo exatamente que conhecia o professor Bill Miller e estava na Flórida e já estava tentando uma recolocação para um endoscopista avançado com mais de 10 anos de experiência. É difícil você fazer... nos Estados Unidos você acha muito fácil recém-formados. Não é tão difícil, principalmente na endoscopia, porque eles precisam de prática na endoscopia avançada. Quando eles formam a endoscopia avançada, eles querem ir para um centro, principalmente um centro acadêmico, para que eles, né, tenham no mínimo 5 anos de prática aí em endoscopia avançada antes deles respirarem um pouco, né, para falar, não, eu sou realmente um advanced endoscopist. Então a gente sabe que precisa de um tempo para chegar lá. Então você não tem dificuldade. Agora, você encontrar um endoscopista sênior, avançado, sênior, já com mais de 10 anos de experiência no mercado, não é fácil convencê-lo a mudar, né? Então eles estavam tentando há 3 anos, sem sucesso, e esse amigo meu entrou em contato comigo. Ele era, na realidade, o chefe da endoscopia da época, e ele falou, olha, eu estou tentando há 3 anos, preciso de ajuda, não tenho, e estou conversando com a universidade para ver se a gente consegue trazer você. Eu falei, olha, eu não tenho nada, step, board, não tenho nada americano. Ele falou, não tem problema não. E aí eles conseguiram, não foi simples também, mas eles com muita papelada para lá e para cá, advogado e tudo mais, eles conseguiram me colocar na Universidade da Flórida, meio que na canetada mesmo, né? E a Universidade da Flórida me sponsor, vamos dizer assim, como um endoscopista avançado. E eu não precisei de fazer nenhum step, nem nada, para começar, e mesmo assim eles não me exigiram depois. Foi conversando com a equipe de cardiologia do hospital, que também tinha algumas pessoas na mesma situação que eu, italianos, e o chefe, que já tinha todas as certificações, falou assim, olha, se eu fosse você, eu talvez buscava as certificações, porque ninguém sabe do futuro. Não sabe. Alguma coisa pode acontecer, as legislações podem mudar, né? E daqui, sei lá, 10 anos, você está bem estabilizado com a família toda e fala, olha, você vai ter que ir embora, porque agora mudou. Você não pode. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois de 2 anos que eu estava lá, eu decidi começar a fazer tudo. Não foi fácil, não desejo isso para ninguém, é horrível, horrível. Mas depois de 5 anos aí, eu acabei as provas todas, não só os steps, mas também os boards. E aí hoje dá para respirar um pouco mais aliviado, né? Porque eu trabalhando lá e fazendo os steps é mais difícil, porque você tem que trabalhar durante o dia, estudar à noite e final de semana, né? E fazer tudo ao mesmo tempo, mas hoje tá tudo bem. Para aquele estudante, como você comentou aí, seu sobrinho, meus sobrinhos, que estão fazendo medicina aqui, né? Que estão numa fase tranquila da vida, são jovens, têm as namoradas, não querem sair daqui, estão com o carro do papai, né? A vida é fácil, é bonito, né? Aqui no Brasil. E ele não entendeu a vida dura ainda do médico depois que se forma aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É difícil ele se conscientizar em relação a isso e tomar uma atitude antes. Então, o que eu falo para eles, a minha sugestão é: para que você vai fazer residência? Se você pensa em sair do país, para que você vai fazer a residência médica toda no Brasil? Para ter que repetir tudo depois no exterior. Porque a via normal é você fazer a residência fora, entendeu? Até porque as portas se abrem quando você faz isso. Então, a ideia daqui é, no curso de medicina, faça todos os steps e na hora de aplicar para residência no Brasil, aplique para residência nos Estados Unidos. Simples assim. E aplica, você vai ser um residente nos Estados Unidos, vai ter salário, o salário hoje é em torno de $4.000, né, por mês, que é um salário muito bom para manter uma pessoa nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você vai já começar uma vida, e se você decidir depois falar assim, não, mas eu quero mesmo trabalhar no Brasil, ótimo, você volta e trabalha aqui, você vai ter a chance de trabalhar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, e no Brasil também. Enquanto se você fizer toda a via do Brasil, você vai ralar durante toda a sua residência, como ralaria lá, só que no final você tem um canudo que só te dá direito a trabalhar no Brasil
e não te dá o direito de trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse é o recado. Se prepara logo, sai logo, faz sua residência fora e está preparado para um cidadão do mundo para trabalhar em qualquer outro lugar que você quiser, inclusive no Brasil. Perfeito. Voltando ali atrás e pensando tudo isso, realmente são poucas pessoas na nossa época que pensava isso. Mas hoje em dia, difícil. Hoje em dia a gente vê, né? Assim, ainda mais com o que tem acontecido, vamos lá, no mercado médico de uma forma geral, né? As pessoas têm aberto um pouco mais as possibilidades, vamos dizer assim. E conta um pouco mais da tua prática. Como é que é, assim, em termos de relacionamento? É um time que se forma? É uma coisa mais montada e fechada, talvez, né? É uma relação, fazendo um comparativo em relação ao Brasil, é uma relação de muito respeito, sabe? O médico, ele tem o seu valor resgatado, eu diria essa palavra, quando você trabalha nos Estados Unidos. O seu valor até socialmente. Eu acho que no Brasil popularizou um pouco e as pessoas menosprezam, o próprio médico menospreza esse valor. Mas o americano, ele dá muito valor ao que o médico devolve para a sociedade como um trabalho de excelência, um trabalho de ultra dedicação, que é estudar a vida toda, se dedicar a vida toda. O americano médio, o americano que não tem uma ultra educação, ele é educado para valorizar isso. Então, o americano engenheiro, o americano que lava prato, o americano que qualquer área, o médico ele tem um lugar de muito respeito, muito respeito. Uma coisa que a gente não estava acostumada mais, né? Quando você muda, você fala, o médico, inclusive é desrespeitado em relação a vocês ganham dinheiro e tal. Isso a gente sabe que isso não é verdade, né? No Brasil, né? Você trabalha demais e ganha muito aquém do que deveria ganhar aqui no Brasil. Já lá não. Lá você tem o respeito da sociedade, que é uma coisa muito legal. E o respeito entre os colegas médicos também. Isso é a primeira coisa. Em relação ao dia a dia do trabalho, você tem uma hora limitada de trabalho, você não overwork, né, como fala. E outra, você acaba overworking um pouquinho, mas é um pouquinho, sem tanto abuso, tá? Você começa a trabalhar, aí vem as diferenças, né? A prática privada, você vai trabalhar mais porque você trabalha por produtividade, você vai ganhar muito mais, trabalhando mais. A prática pública, que é a prática acadêmica, não. Você trabalha de 8 às 4 da tarde, 4 da tarde você vai para casa. Você vai para casa, que é um choque também, né? Assim, 4, eu tô indo para casa. Não, peraí, tem alguma coisa mais para fazer. Não, vai para casa ficar com a sua família. Esse é o recado. Vai para casa cuidar da sua família. Isso é uma coisa que é um choque no início, né? E depois você vê o quão benéfico isso é, né? Para voltar, para você ser um médico melhor também, né? Para você estudar, para você se dedicar e higiene mental e tudo mais. Então, é um respeito e é um respeito a si próprio depois que você se identifica como médico lá e começa a se dedicar para a tua comunidade como médico. Né? Então, é uma coisa gratificante em relação a isso. Perfeito. E já pensando também, já que a gente está falando aqui do Sobedcast, né? Enfim, o que você vê também na SGE? O que você pensaria que eles estão fazendo de ideias novas? Quais são os pontos fortes que você vê como sociedade de endoscopia nos Estados Unidos? Que a impressão da gente fica muito limitada ao Congresso, assim, sabe? Sim. Mas qual a tua percepção também em termos de atividades? O que acontece por lá? Olha, a SGE, ela tá... Eu participo pouco da SGE, deveria participar mais. Até porque fiquei estudando 5 anos aí, com todas essas provas, esqueci um pouco aí da gastroenterologia. Você tem que esquecer, né? Você tem que se dedicar a tanta coisa. Agora eu volto para tudo isso. Então, eu não tenho me dedicado como eles falam, a SGE Fellow, né, que é o cara que está ali ajudando, fazendo alguma coisa. Eu não tenho me dedicado à SGE. Mas o que eu entendo a SGE hoje em dia é uma sociedade que
se dedica a todos os gastroenterologistas, tá? Que fazem endoscopia. Ela tem uma pegada da endoscopia avançada também, que ela dá esse suporte, porém, ela não vai te dar um suporte para a tua clínica privada. O que eu acho que a ASGE teria que entrar mais em mesa de negociações é qual o papel do endoscopista avançado. Hoje em dia não existe. O endoscopista avançado, ele se perde nos Estados Unidos. Inclusive, estava uma vez malhando na academia, um colega lá médico, bateu nas costas, falou, você é médico também? Sou e tal, não sei o quê. Eu sou reumatologista, você faz o quê? Eu sou GI, doctor, né? Gastroenterologista, você faz que parte da gastroenterologia? Eu sou endoscopista avançado. Aí ele bateu nas minhas costas, brincou e falou assim, todo mundo hoje em dia é endoscopista avançado. E ele está certo. Por quê? Não existe limites hoje bem estabelecidos pela SGE. O que é um endoscopista avançado? Qual é quem é endoscopista avançado? É quem faz eco e CPRE? Ou é quem faz só terceiro espaço? Ou tem que fazer eco, CPRE, terceiro espaço, tem que fazer tudo? Não, esse daí ninguém sabe. E é culpa também da SGE de não criar esses boundaries, esses limites para ter uma dedicação, para chamar até esse endoscopista. Não, esse é endoscopia avançada e existe um honorário diferente. Nós temos que lutar por esse procedimento XYZ para ser incluído. Então, não existe uma briga em relação ou até para determinação. Existe uma sociedade nos Estados Unidos que chama American Foregut Society, AFS, e é composta por cirurgiões e gastroenterologistas, que o objetivo dela é achar um meio comum no meio desse caos que está virando a endoscopia avançada, que uma hora a gente vai ter que delimitar o que é um, o que é outro, para talvez no futuro achar um caminho híbrido entre a cirurgia laparoscópica e a endoscopia superinvasiva, que está ficando superinvasiva. Nós estamos abrindo, perfurando, daqui a pouco estamos tirando vesícula pelo estômago ou pelo reto, já tem trabalhos mostrando e ninguém regula isso. Quem faz isso? É o cirurgião? Não, mas ele tem que ter um treinamento endoscópico. E o cirurgião reclama que ele não tem um treinamento endoscópico. E o endoscopista reclama que ele não tem treinamento cirúrgico. Então, uma hora eu acredito que vai ter que juntar, alguém vai ter que organizar isso. A SGE hoje não mexe nisso. Ela cuida do global, dos gastroenterologistas que fazem endoscopia básica, colonoscopia. E também um pouco de quem cuida. O que eu percebo é que falta uma atividade na SGE para encabeçar o movimento de falar assim, olha, dos códigos. Sim. Lá funciona muito como os códigos. Dos códigos, os procedimentos avançados e quem é que são os endoscopistas avançados. É o que eu já vi lá muito. Não, eu faço EMR, mucosectomia no colo. Sou avançado. E essa pessoa não fez o 4º ano do Advanced. E é por isso que é a briga hoje. Hoje tem o 4º ano. Isso. Mas e na época que não tinha? Então, quer dizer, eu sou da época que não tinha, né? Não existia isso. Agora tem. E os médicos antigos? Então, isso fica um gap nisso aí, né? Fica uma confusão atual em relação a isso. Perfeito. O tempo parece que já está encerrando. Já foi, né? Eu acho que você é bastante comunicativo, falou bastante coisa interessante. Tenho certeza que quem estiver ouvindo vai gostar, né? E se você puder, uma mensagem final, umas palavras finais, Bruno. Não, a mensagem final é que não é um caminho simples para quem quer uma resposta rápida. Não é. É uma abdicação. Amigos, família, principalmente. Nesses 7 anos lá, se falar assim, já pensou em voltar? Pensei. Nas horas de muita dificuldade, você pensa em retroceder, mas passa, você continua. Vale a pena, mas vale a pena para algumas pessoas. Você tem que ver as suas prioridades e saber do que você está disposto a perder. Porque é perda e ganho.
né? Sem dúvida. Para a área científica é ganho, sem dúvida nenhuma. Mas para a área social tem que botar na balança, porque não são só coisas boas, não. Tem muita abdicação também. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Forte abraço.